Boa noite, pessoal, tá? Boa noite para você que está nos acompanhando no aplicativo TikTok. Boa noite para você que nos acompanha aí no aplicativo do Facebook, tá? Na página do Dr. Ayal do Facebook e no Denison Ayal, né? Que é o nosso TikTok. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é a questão genética. A partir dos anos 2000 foi um grande foco da medicina, né? E nós podemos dividir sim as ciências médicas, né? Biológicas entre a era antes da genética e pós-genética, né? A era pré-genética e a era pós-genética, né? Após a descoberta, né, do genoma humano, após o desenvolvimento de vários tipos de técnicas, né, para manipulação genética, de incompreensão do nosso material genético, da informação que faz o nosso corpo, mudou muito a ciência, né? E eu vou estar mostrando para vocês aqui como, de forma simples, você pode mudar a sua genética, tá? Você, sem mesmo gastar quase nada de dinheiro, você consegue mudar a sua genética, né? Porque a ideia antigamente era que você era refém, né? Se o seu pai tivesse Alzheimer, se sua mãe tinha obesidade, se o seu tio tinha qualquer tipo de problema de saúde, você iria ter, né? Se o seu pai teve um AVC ou algum tipo de câncer, né? Antigamente acreditava-se que fosse, vamos dizer assim, uma pena de morte, né? Você vai morrer disso. E hoje a gente sabe que não, que tem como você prevenir, que tem como você mudar a sua genética. A gente vai estar falando sobre isso hoje, tá? Nessa nossa live que deve durar aí 1h30, 2 horas, tá bom? E aí eu vou estar aberto também a responder várias perguntinhas. Vou mandar uma boa noite aqui para a Tina Spi do Facebook, que já mandou uma boa noite. Agradecer a presença da Ana Lúcia Landim, da Paty Miranda, que está nos acompanhando aqui também pelo Facebook do Dr. Ayal. Aqui no TikTok nós já estamos com 110 pessoas online. Agradecer aqui a Raquel Underline, que mandou uma boa noite, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite pra galera, como a gente sempre faz, né? A Marilene Rodrigues, Bray Gil, boa noite, tá bom? O Lucas da Silva T falou boa noite. Aqui a Raquel Underline mandou uns coraçõezinhos. Pessoal, então, o que vocês percebem sobre a sua genética? Se nós vamos falar de genética, né? O que você entende sobre genética, né? O que você acha que é a sua genética e o que você mais gosta da sua genética e o que você mais odeia? Vamos aí, fala pra mim. Até a tortuosidade do meu nariz, né? A cor da minha pele, o tipo de cabelo, tudo no nosso corpo, ele depende da nossa genética, tá bom? Vou mandar uma boa noite aqui para Selena Curtis Chaves, que é nossa paciente aí há mais de meia década. Um abraço, Selena, aqui do Facebook. A Rita de Cássia também, vou mandar uma boa noite para ela, tá bom? A Glória Godoy também acabou de entrar. Se eu não me engano, a Glória Godoy está assistindo a gente lá do Paraguai. Um abraço aos irmãos dele do Paraguai. Aqui no TikTok. Ok. Perfeito. O Lubento falou que tá travando, pessoal. Tá travando muito aí? O pessoal do TikTok responde para mim aí. Hoje é um assunto bem interessante, tá? Então vamos começar falando aqui, né? Antigamente, quando a gente ia avaliar a nossa saúde, né? Não tinha os parâmetros genéticos, né, que se imaginava. Então a ideia, antes mesmo de Gregor Mendel, né, que foi o cara que desenvolveu toda a ideia também da ideia genética, né, era que antigamente as pessoas acreditavam, inicialmente as doenças acreditavam que elas surgiam por algum fator religioso, né? Lá no shintoísmo e outras coisas, você foi uma pessoa ruim, né? E aí você está adquirindo essas doenças, né? Vamos dizer assim, Opa, o pessoal aqui do TikTok tá falando que não aparece nada. Estão me vendo aí, pessoal? Tá tudo bem? O Lubento falou boa noite. A Lubento, né? Falou boa noite, doutor. Tá travando muito. Vocês estão conseguindo me ouvir aí no TikTok? No TikTok não tá passando nada, tá travando. Você erra e volta. Nossa, mas... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, o pessoal do Facebook aqui que deu uma travada aqui. Eu preciso transmitir para os dois.
para os dois aplicativos. Alguém está conseguindo me ouvir aí? Alguém que está aí no Facebook consegue olhar? Não tá, só Tá. Então, pessoal, eu vou ter que encerrar aqui no TikTok e aí eu vou iniciar de novo aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui. A live travou aqui no TikTok. Então eu vou tentar transmitir de novo. Tá bom, pessoal? Pra gente ver. No Facebook tá legal? Todo mundo tá conseguindo me ver? Tá certo? Fica olhando pra mim, hein, Natália, no TikTok pra ver agora como é que tá. Então, o que acontece? Antes da época, né, da ideia de Gregor Mendel, né, alguns séculos atrás, acreditava-se que as doenças elas eram resultado de punições religiosas, né? Então, se uma pessoa adoecia, era culpa que Deus estava punindo a pessoa porque ela fez alguma coisa errada, né? Ou que a pessoa foi uma pessoa muito ruim, né? Então as coisas ruins que ela fez estavam voltando contra ela, né? Mas isso não explicava muito como é que as pessoas boas adoeciam também. Então sempre a desculpa era que isso acontecia. Depois começaram a perceber que as doenças elas tinham algo relacionado, sabe? Não vou falar sobre infecções virais, que depois descobriram as bactérias, fungos, vírus que causavam, né? Mas começaram a perceber que as doenças eram mais ou menos assim, né? Da mesma forma que o João nasce com um rosto, o Joãozinho nascia com aquele mesmo rosto, né? E os filhos e netos, e às vezes o bisneto é muito parecido com o tataravô. Por quê? Porque essa herança genética, essa característica genética, ela era passada de filho para filho, entende? Então, as pessoas começaram a perceber que o adoecimento também. Os pesquisadores analisaram e falaram assim, como é que é isso, né? O João, né, tá com seus 90 anos, tem problema do coração. O filho dele morreu até primeiro com o pai de problema do coração. E o neto já está com problema do coração. Então, possivelmente, o bisneto também já vai ter problema do coração. E, subsequentemente, essa genética vai herdar aí por todas as gerações, né? A mesma coisa da obesidade, né? Antigamente, as pessoas não sabem, mas vou mandar um abraço para Dani Lu... Já vai abrir aqui. Para Dani Lucas 82, que mandou um cafezinho. Aí o que acontece? As pessoas olhavam assim, antigamente desenhavam, né? Quando dizem assim, os deuses gregos, né? Você imagina aqueles homens musculosos e tudo mais. Na verdade, a maioria dos homens que são representados em estátuas, eles eram obesos, né? Porque quem era pobre é que era magro, que tinha um corpo definido, né, antigamente, porque trabalhava, né, era escravo, tinha pouca alimentação e quando se alimentava era de proteína, era uma alimentação de nutrientes, entendeu? Mais específica, não tinha um excesso de açúcar, né? O açúcar era uma coisa extremamente, assim, caríssima, né? Somente os ricos tinham açúcar, né? E, inclusive, a gente ainda tem essa cultura nossa, né, de fazer o aniversário com bolo, aquela coisa cheia de doce, por quê? Para mostrar que tem fartura, né? Porque antigamente o açúcar era uma coisa que somente ricos tinham. Para vocês terem uma ideia, o sal era tão difícil de você ter sal que você era pago pelo sal, era salário, tá? Você recebia em sal o seu trabalho, entendeu? Pra vocês verem como é que o sal já foi muito importante para a história da humanidade, né? E que era uma coisa que as pessoas não ingeriam em grande quantidade como a gente tá ingerindo hoje em dia. Mas na verdade, quem tinha o corpo escultural eram os trabalhadores, tá? Quem tinha o corpo escultural não eram os ricos, né? Então, quando vão falar os príncipes da Inglaterra, né? Os príncipes não sei do que lá, botam aquelas fotos daqueles caras magrinhos, bonitos e tudo mais. Não, tá? Não era assim. E começaram a perceber que as coisas vão passando, sabe? E perceberam, ó, então isso aqui é uma herança. A gente não pode dizer genética, né? Depois assim, do ano 2000, né, nós tivemos assim um advento muito grande, né? Nós conseguimos sequenciar o genoma humano. O que é isso, né? Então, tinha uma iniciativa pública que era com o Dr. Francis, né? Que eles iam conseguir decodificar o genoma humano em 30 anos, né? E apareceu o grande cara da ciência, até hoje, que é o Dr. Craig Venter, e falou, eu faço isso em 3 anos. Me autoriza aí que eu faço em 3 anos. E o que ele fez? Ele foi e foi autorizado e sequenciou o genoma humano em 2003, né?
2000, 2003, né? Completamente. O que é isso? É a fórmula de fazer o ser humano. As suas células, o que elas fazem? Para que serve a célula? Ela recebe nutrientes e substâncias para te fazer. Então, o que você dá para o seu corpo é o que ele te faz. Entende? Então, se você não quer ser obeso, não ingira coisas que vão fazer você ser obeso. Se você não quer ser doente, não ingira coisas que o seu corpo vai fazer ser doente. Porque é isso que ele faz. Ele recebe o que você dá para ele e produz você. E qual é a formulazinha para produzir você? É o seu genoma. É a sua genética. É isso. Entendeu? Então, por exemplo, na minha genética tá lá olhos castanhos, branco, isso, entendeu? Tá lá na minha genética, as minhas células sempre vão me fazer assim. Já percebeu que não muda quase nada, né? A pessoa vai envelhecendo e pouco vai mudando, porque a genética tenta manter com a mesma força que tinha até os 25 anos. Só que isso não acontece, porque até nos 25 anos a gente envelhece e a natureza repara. A gente envelhece e a natureza repara. Depois dos 25 anos, como eu sempre digo, ela prepara a gente elegantemente para morrer. Vai parando tudo, vai mudando tudo, e é isso que acontece. Mas a ciência mudou muito desde a época antes da genômica e agora pós-genômica, tá? Então o que acontece? Mudou muito a forma como nós vemos a ciência, né? Antigamente, antes de eu sair daqui e ir para a França, que eu me formei na França, né? Na Espanha, né? Eu fiquei muito em Toulouse, Barcelona, acreditava-se muito que a genética ela era determinante, ou seja, se o meu avô teve Alzheimer, se meu pai teve, eu vou ter. Então eu tinha que já me preparar porque eu estava condenado a ter esse problema. E fora do Brasil, a gente nem estuda mais genética, tá? Porque genética está atrasado, tá bom? A genética ela vai determinar poucas coisas no nosso corpo. Claro que ela vai determinar a parte estrutural, mas o adoecimento, hoje, ela não determina 100%. Não é só porque sua mãe tem Alzheimer, seu avô morreu do coração, o outro morreu de câncer, que você vai ter, tá bom? Fora do Brasil, a gente estuda epigenética, que é a ciência que estuda o que você faz na influência de desligar ou ligar genes, tá bom? Então, assim, o seu corpo, a sua célula está fazendo você o tempo todo, né? Se você começa a dar para ela condições que vão fazer o seu corpo estimular a produção, né? Fazer o seu corpo apenas com genes bons, você vai ter saúde. Agora, se você estimula o seu corpo dando coisas ruins para ele fazer genes ruins, ele vai produzir genes ruins. O que pode se dizer basicamente assim: se eu pego aqui o Maicon e o Pedro, a Maria e a Cíntia, né? São gêmeos. Eles têm a mesma genética. Só que um tá ali malhando, tomando suplementos e cuidando, o outro tá ali tomando Coca-Cola, bebendo refrigerante, excesso de leite, não tá nem aí. Esse aqui vai adoecer. Os dois têm a mesma genética. Eles têm uma propensão para ter, por exemplo, problemas cardiovasculares muito maior do que as outras pessoas. Só que esse aqui vai ter, com certeza, porque ele está ativando os genes do adoecimento. Entende? Então, o que acontece? Existem práticas que você pode fazer para poder prevenir que você tenha problemas de saúde, entende? Uma coisa que eu sempre falo em todos os congressos que eu vou explicar, que eu vou passar, congressos internacionais, é que 90% dos problemas de saúde e até mesmo a obesidade são totalmente preveníveis, principalmente os problemas de saúde relacionados ao envelhecimento, a doenças crônico-degenerativas, né? A disfunções crônico-degenerativas, elas são totalmente preveníveis, são totalmente evitáveis, tá? Mas elas só não acontece isso aqui no Brasil, porque infelizmente no nosso Brasil não existe um programa de manutenção preventiva, tá? Não tem uma prevenção, né? Aqui no Brasil é assim, eu vou falar da gastrite, que o pessoal estava falando muito nos vídeos, né? Eu tô com um vídeo aí, acho que com 20 mil visualizações, 40 mil visualizações, 2.000 compartilhamentos sobre gastrite, né? E o que acontece? Aqui no Brasil não tem um tratamento preventivo. Não ensinam a você a cuidar do seu estômago, a cuidar do seu corpo. Porque a maior autoridade sobre o seu corpo é você. A maior autoridade sobre o seu corpo não é o seu médico. A maior autoridade sobre sua saúde não é o seu terapeuta holístico, seu terapeuta ortomolecular, seu fisioterapeuta, seu psicólogo, nutricionista, educador físico, não. É você. Tanto que você tem a escolha garantida pela Constituição, né? Pela Constituição, do seu direito de escolher o seu agente de saúde. Então é você que tem a maior autoridade sobre o seu corpo, né? Então o que deveria ser feito aqui no Brasil seria ensinar as pessoas, mostrar às pessoas como é que elas podem se cuidar. Entendem?
não tem. Quer ver? Olha só. Vamos dizer que eu sempre dou um exemplo aqui, né? Um homem vai lá fazer o exame de próstata com 40 anos e a mulher vai lá fazer o exame de mamografia. Chega lá, o médico avalia que o homem não tem câncer de próstata ou hiperplasia, né? Que a mulher não tem câncer de seio, né? Isso é detectado que não tem, ele manda a mulher embora. O oncologista não chega para ela e fala: minha senhora, ingere mais crucíferas, tá? Porque as crucíferas, elas previnem o câncer de mama. As crucíferas têm uma substância chamada indol 3-carbinol. A indol 3-carbinol, ele é um supressor de câncer de mama. Então, se todas as mulheres no Brasil ingerissem mais crucíferas, que são vegetais verdes, né? Na quantidade adequada que o seu profissional nutricional te orientar, ou tomassem uma suplementação de indol 3-carbinol, elas iriam prevenir muito o câncer de mama. Mas isso não é orientado, entende? Deveria estar ali a tabelinha. A mulher chegou, fez o exame de mama, viu que não tem câncer? Toma isso, come isso, que você não vai ter. Descongestiona o SUS, né? Garante saúde para as pessoas, mas não tem prevenção no Brasil. Tem detecção precoce, né? Eles detectam o câncer precocemente para poder tentar tratá-lo. Eles detectam o adoecimento para poder controlar ele pro resto da vida. Entende? Diabetes, artrite, artrose, Alzheimer, Parkinson, câncer, são todas doenças em que a medicina alopática tem para tratar elas, é só controle. É só controle. Você vai controlar pro resto da vida e vai morrer com esse problema. Entende? E existem formas naturais de você estimular o seu corpo a produzir autocura, tá bom? Olha só, o nosso corpo, ele foi dotado de limpar-se sozinho, de curar-se sozinho e de adaptar-se sozinho. Se você tiver um problema nesses três aqui, que esse problema vai ocasionar com excesso de envelhecimento que acontece no nosso corpo, excesso de porcaria que a gente come, um dia a dia mal estressante, pouco sono, isso tudo vai atrapalhar esse funcionamento. Se atrapalhou esse funcionamento, você vai adoecer, tá bom? Então, o nosso corpo, ele é dotado de várias capacidades. Por exemplo, o homem. O homem chegou, o médico foi lá, fez o exame de próstata, que geralmente é bem humilhante para o homem, né? E aí ele fez o exame de próstata lá e detectou: olha, você não tem câncer. Então fala para o homem: olha só, as pesquisas têm provado, extrato de molho do tomate, né? O licopeno que tem ali, ele ajuda a prevenir, a suprimir a formação do câncer de próstata. Ou seja, coisas simples, como eu falei, hábitos no início da live, que eu iria falar para vocês aqui, hábitos simples das mulheres comerem mais crucíferas, né? E homens ingerirem mais licopeno, que previne o câncer, diminui a sua propensão, a sua chance de ter, tá? Então são práticas, né? A prevenção, ela deveria ser o principal fator da nossa medicina aqui no Brasil. E não é. Eu tive que largar o curso de biomedicina que eu fazia no Brasil, ir para a França, me formar como morfologista sanguíneo, como ortomolecular e naturopata, né, na França e Espanha, e trazer isso aqui para o Brasil, para poder trazer para vocês essa informação. A Michele Nunes disse aqui: exatamente, os médicos não ensinam como prevenir. Ô Michele, mas às vezes eles nem sabem, tá? Às vezes o que acontece? Eu conheço vários médicos, vários profissionais da saúde, que não é ensinado. Por exemplo, qual é a maior faculdade do Brasil de medicina? A USP? Vai lá e olha quanto que tem de nutrição no ensino médico no Brasil. Nada. Médico brasileiro não entende nutrição, não entende. É por isso que você chega para ele e fala de alga do limão, ele briga com você. É por isso que você chega lá para ele e mostra um suplemento, ele fica horrorizado, ele fala que aquilo não serve para nada, né? E olha, o nosso corpo precisa de 45 nutrientes diários. Se falta cálcio, magnésio, zinco, selênio hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai adoecer. Como é que um médico não tem um conhecimento desse, entende? E acaba não conseguindo produzir, né, um resultado muito bom para as pessoas. Um livro que mudou muito a ideia da epigenética é um livro que se chama assim, olha o tamanho, né? O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Esse livro é sensacional, né? É um livro do Cooper, né? Não sei se vocês sabem, não sei se falam mais ainda, né? Mas antigamente quando falavam assim, vamos ali correr na praia, o pessoal falava, vamos ali fazer um Cooper, né? Por causa do Dr. Cooper, que criou a ideia do exercício físico, né? Que você vai correr ali na praia dos benefícios, né? E nesse livro fala a história de que um doutor, ele
levantou a esposa dele com câncer no pulmão utilizando, né, o suco concentrado da uva, né, e alguns nutrientes, porque isso reforça o corpo, isso defende o corpo, tá? Mas a gente vai falar muito sobre isso, né? Deixa eu ler aqui, o pessoal tá falando aqui. Eu tenho o Senhor, meu terapeuta ortomolecular, para me orientar sobre minha saúde. Muito feliz pelo Senhor estar me orientando por esses anos. Obrigado, doutor. Isso é a Maurisa Mello, que é a nossa paciente há mais também de meia década, quase uma década, né? Maurisa é o nosso exemplo aí de paciente, tem 76 anos, já desde bem mais nova, né? Já é nossa paciente. Hoje ela tem mais saúde, ela é mais jovem, porque na nossa avaliação a gente consegue detectar a sua idade biológica, que é diferente da sua idade cronológica, né? O conceito de idade cronológica é que você tem uma idade que está lá no seu RG, que todo ano vai passar, e a idade biológica, que é a idade do funcionamento do seu corpo, né? Então, os meus pacientes, geralmente, eles têm aí 20 anos mais novo. O corpo funciona com 20 anos mais novo, mais disposição, os órgãos funcionando bem, né? A parte biológica e tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ok, a Marisa Maelo falou boa noite, meu doutor, boa noite. A Paty Miranda, que é a nossa paciente, se não me engano, de São Paulo, confirma comigo, Paty. Tô só esperando meus suplementos para começar o tratamento. Perfeito. Vai ser ótimo te orientar aí. Eu geralmente espero você estar com todos os suplementos, porque a terapêutica, o tratamento, ele vai ter o seu principal resultado se você tomar tudo junto, entende? Um suplemento vai ajudar o outro, tá bom? A Rita de Cássia falou, aqueles suplementos de A a Z é bom? Eu tenho 54, então não, tá? Não, porque a gente precisa entender como é que tá o funcionamento do seu corpo, tá bom? Para ver qual nutriente você necessita, tá bom? E a maioria desses nutrientes de A a Z é mentira, que ele só tem vitamina, não tem mineral. E aí você desequilibra. Porque, por exemplo, o mesmo local que você absorve zinco é o mesmo local que você absorve cobre. É a mesma local de recepção no nosso intestino. E se você tiver num complexo só tomando zinco, você não vai absorver cobre e você vai ter um adoecimento pelo suplemento que você está tomando, tá? Não é só porque é natural que não vai fazer mal, não. Tem que ter uma orientação. A Franciane Romano 2 falou, doutor, o que me diz sobre a Herbalife? Olha, Herbalife, Rinode, Forever, eu já palestrei muito sobre a qualidade dos produtos deles, tá? Eu já fui contratado para essas 3 empresas para trabalhar com elas sobre suplementação, né? Para dar palestras, logo quando eu voltei da França, principalmente. Mas o que eu posso te dizer é, tem suplementos de qualidade, mas você precisa de uma orientação, não é chegar lá e tomar aquilo ali. As pessoas emagrecem, mas elas murcham a célula de gordura e depois engordam de novo, tá bom? Precisa ter um acompanhamento profissional, precisa ter um treinamento de um terapeuta do seu lado te acompanhando, um nutricionista, um nutrólogo, algum profissional nutricional, tá bom? Mas os produtos são bons, são. Herbalife, tanto a Herbalife quanto Forever, quanto Rinode, os produtos são muito bons, tá? Porque eles são muito bem feitos, todos certificados, sabe? É uma garantia bem legal, porque infelizmente suplementação no Brasil é complicado, né? Eu passo um perrengue desses aí com meus pacientes, que eu passo para eles comprar os suplementos, aí eles têm que pegar o suplemento e mandar foto para mim, para eu ver a miligrama, ver se o suplemento é bom, porque infelizmente aqui no Brasil é difícil você encontrar muita qualidade tudo na mesma loja, né? A Rita de Cássia perguntou, o ginkgo biloba é bom mesmo para labirintite? Então a gente precisa entender o que acontece. O ginkgo biloba, ele é uma erva, né? Muito utilizada para melhora de memória, ela é muito utilizada também para labirintite e tudo mais, mas ela não vai resolver o seu problema, tá bom? Se você tem labirintite, tem que descobrir a causa, porque labirintite, gastrite, rinite, sinusite, bursite, amidalite, celulite, tudo que é it é inflamação. Tem que resolver a causa da inflamação e eliminar, tá bom? Um dos motivos que eu larguei a biomedicina que eu estava fazendo aqui no Brasil e fui para a França fazer lá, porque aqui, basicamente assim, eu tenho uma gastrite, vão me dar um medicamento para eu poder passar o resto da vida tomando aquele medicamento que não vai melhorar o meu problema, né? Ele só vai evitar os sintomas e vai regredir o quadro, só isso. Eu tenho um problema no coração. E assim, a gente não vai, a pessoa está com a gastrite, vamos descobrir a causa dessa gastrite e resolver, entende? Então, por exemplo, no meu tratamento é assim, eu não faço diagnóstico nosológico, quem faz isso é o seu médico, né? O seu médico especialista da área. Na verdade, na minha avaliação, enquanto no exame laboratorial o médico, né, vai fazer o exame nosológico e ele vai detectar, por exemplo, que você tem um câncer. Eu descubro na minha análise a causa desse seu câncer, entende? Dentro da medicina alopática, eles vão descobrir, né, diagnosticar o seu Alzheimer, a sua doença do coração. No meu caso, eu, na verdade, descubro a causa, né? Tanto que a análise que eu faço é uma análise de sangue, não é um exame, né? É uma análise, porque eu vou analisar o sangue, mostrar para você as anomalias, os inimigos que estão ali presentes, que causaram o seu adoecimento, e mostrar para você se utilizar
das armas contra isso. As pessoas precisam entender que todo medicamento que é passado para você por um médico, suplemento, nutriente pelo seu terapeuta e tudo mais, você que tem o poder sobre o seu corpo e dizer se você vai tomar ou não e conversar com o seu profissional se você quer ou não. Eu vejo várias pessoas falando, doutor, eu tomo omeprazol porque o meu médico me passou e eu fiquei meio assim de conversar com ele. Não, você tem que conversar. Chega para ele e fala, olha, doutor, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver aí, demência, retardo mental, problemas gástricos, né? É claro que, assim, existem terapêuticas que podem ser utilizadas no omeprazol, né, que alguns médicos utilizam por pouco tempo, tá? Mas nem mesmo assim eu vejo com bons olhos, tá bom? Mas você precisa de seguir a orientação do seu gastro, né? Uma das coisas que eu fiz, inclusive, eu fiz um vídeo sobre gastrite e o pessoal tá me perguntando muito, né? Se o omeprazol não resolve, não resolve, tá proibido na maioria dos países do mundo, tá bom? Em alguns locais, como no Brasil ainda, tá sendo usado porque dá o dinheirinho ali para a indústria, né? E você fica dependente, né, do medicamento. Mas existem outras formas. A gente precisa primeiro analisar o seu corpo, entender como é que está o seu pH, qual numeração que ele está, entender se isso está mandando resíduos tóxicos para o seu sangue, quais resíduos estão mandando, e aí a gente vai determinar como fazer o seu estômago voltar a funcionar, tá bom? Então isso precisa de uma avaliação, não é uma coisa que eu possa dizer, você vai tomar isso e fazer como tem gente fazendo em água do limão e por aí vai, tá bom? Voltou aí, travou de novo, como é que tá? Vou pedir para a Natália responder aí que a Marília tá falando que tá travando aqui no TikTok. Tá travando de novo. Mandar um abraço aqui para Maila _Bayer. O user 80 alguma coisa, não tá falando o nome, diz: gastrite erosiva hemorrágica pode dar câncer? Claro que pode, tá? A gastrite, na verdade, ela é uma inflamação, né, no tecido do seu estômago. E se está tendo hemorragia é porque está perfurando, está tendo aí, ela é erosiva, né, ela está causando feridas. E se ela está causando feridas, claro que pode, tá? O câncer, o que é? Ele nada mais é uma célula sua que está sendo agredida e ele vai se adaptar. Ele não vai querer morrer. Então, se você está dando condição ruim, provavelmente a sua alimentação não é muito legal. E aí você dá uma alimentação ruim. Não é legal, às vezes, até porque você, às vezes, não saiba como se alimentar, né? E aí você dá uma alimentação ruim para o seu estômago, aquelas células ali vão se adaptar àquela alimentação. E aí elas vão virar um ser que sobreviva com aquela alimentação. Entende? É basicamente assim, nosso corpo funciona assim, como se fosse um carro que ele tem que receber gasolina. Só que esse carro, que é o nosso corpo, ele é inteligente. Se você começa a dar álcool para ele, ele vai se adaptar a viver com álcool. Só que isso vai gerar células cancerígenas. É assim que funciona o nosso corpo, né? Se você sempre dá gasolina para o carro que precisa de gasolina, ele sempre vai ter saúde. A partir do momento que você começa a dar diesel para ele e álcool, ele vai adoecer, tá bom? O pessoal tá falando que tá ótimo, então vamos continuar. A Adriana _Prosa falou: boa noite, doutor. Boa noite, Adriana, tá bom? A Ingrid Alves 384 perguntou: doutor, é possível uma pessoa ter refluxo depois do uso excessivo de omeprazol? Claro, eu não preciso nem eu estar falando isso daqui, tá? Claro que eu não estou aqui para poder retirar a orientação que o seu médico te passou, tá bom? A maior autoridade sobre sua saúde é você, né? E quem te acompanha vai te ajudar nisso. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que você pode pesquisar no Google acadêmico aí, tem várias pesquisas provando, vários países, a Anvisa mesmo no Brasil já retirou alguns lotes de omeprazol de algumas empresas, porque ele está causando demência, ele está destruindo, está reduzindo o tamanho, né? Nosso intestino e estômago, cada pedacinho ali é importante para a absorção, né? O omeprazol estraga isso, o omeprazol também estraga a sua absorção, a acidez do seu estômago, tá? Que ele tem que ser um pouquinho ácido, tá bom? Mas é claro que orientado com o seu médico, não deveria acontecer isso, tá bom? Ok. Perfeito. Então, o que acontece? Então, a epigenética é uma ciência que veio para mudar esse conhecimento, tá? Então, se a gente for definir a medicina, a saúde, as terapias naturais, a biologia, né, a nutrição, existe ela pré-genética, né, pré-genoma e pós-genoma. Ou seja, depois que a gente decodificou o genoma humano, a gente sabe até o que a gente faz para ativar ou desativar genes de saúde. Entende? Então existem práticas que você pode fazer que vão prevenir, né, que certos genes não vão ser ativados. Os nossos genes, eles funcionam assim, né? A sua célula agora acabou de receber nutrientes. Beleza, tá aqui, ó, os nutrientes.
eu vou produzir uma proteína. E dependendo se você está ingerindo coisas boas, essa higiene vai fazer o seu corpo produzir proteínas boas, substâncias boas, né? Condições boas para o seu corpo. Caso contrário, ele vai produzir condições ruins, entende? O corpo sempre vai se adaptar. A evolução é isso, né? O adaptado sobrevive mais, não é o mais forte, é o mais adaptado. E o que as suas células sabem fazer muito bem é se adaptar. Então, dependendo do que você vai fazer, isso pode direcionar muito a sua genética. Uma outra coisa que o Eduardo perguntou aqui, tá? É que eu não consegui ver o nome dele todo, é sobre a questão de uma pessoa que tem predisposição a ter problema cardiovascular, não é isso? Isso. Uma pessoa que tem propensão a ter um problema cardiovascular e outra que não tem. Essa aqui tem mais facilidade para aquilo que a outra? Claro. A genética não determina, mas ela predispõe. Então, esse daqui pode ter um problema cardiovascular muito mais rápido do que esse aqui. Só que se esse aqui se cuidar, ele não vai ter o problema. É isso que é epigenética. Agora, esse daqui também pode não ter a genética para o problema cardiovascular, não se cuidar e ter o problema, tá bom? A Daniele Cavalcan 12, né, falou assim: doutor, magnésio PA tem efeito colateral, né? Existem vários tipos de magnésio. O magnésio PA, né, que é o cloreto de magnésio, aí tem magnésio de malato, magnésio lactato, magnésio quelato, todo e quanto é tipo de nutriente, se ele não for te dado equilibrando, tá, os seus outros nutrientes corporais, ele vai te causar uma deficiência de outro, tá? Só o magnésio, tomar só o magnésio, ele não vai ser totalmente benéfico, tá? Eu vejo vários youtubers falando, né, inclusive colegas, né, que eu conheço bem, que palestram comigo em congresso, falando, olha, toma isso, toma aquilo, não é legal, você precisa procurar um profissional para te orientar, tá bom? Tem o efeito colateral sim. Por exemplo, o magnésio PA, ele é utilizado tanto para segurar o seu intestino, se você está com diarreia, ele também pode ser utilizado para poder soltar o seu intestino, tá bom? E aí o que acontece? Se você ingere ele em excesso, ele pode desregular muito, tá? O funcionamento da sua musculatura lisa intestinal, tá? Então precisa de orientação sim para qualquer suplemento que for tomar. A KK780 disse: tenho hérnia hiatal, né? Hérnia de hiato, né? É uma hérnia, para quem não conhece, é uma hérnia que dá aqui, né? No estômago. Sinto muita dor, tenho que operar, né? Então, isso vai depender do médico clínico que está te acompanhando, tá bom? Mas existem maneiras da gente, qualquer tipo de pólipo, câncer, nódulo, fístula, anormalidade, hérnia que crescer no seu corpo, ela cresceu porque você estava dando condições para que ela se adaptasse e vivesse em outro ambiente, né? Quando você retorna ao ambiente, essas células começam a morrer. Tem como fazer isso? Tem, mas dependendo da sua hérnia, eu creio que o seu médico vai querer te operar sim, tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui agora no Facebook também, que o pessoal está perguntando. Deixa eu ver aqui. Tá. A Elisete Mesquita 0 falou: quais os riscos que tem gordura no fígado? Para quem não conhece, gordura no fígado é a famosa esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Então, existem vários riscos, tá? Isso pode se tornar, inclusive, pedras no seu fígado e pedras na vesícula, tá? Que vai atrapalhar o funcionamento corporal. Isso pode, dependendo da gordura, né? Como é que tá a sua gordura, se o seu colesterol tá oxidando, de ter um depósito nas suas artérias, tá? E você tem um AVC, uma trombose, um problema cardiovascular, um ataque cardíaco, e obesidade, uma absorção, indiretamente o seu fígado pode atrapalhar também, isso pode gerar até mesmo um câncer no seu fígado. Então, esteatose hepática tem muito risco, tá bom? Tem que se tratar. E se você tá com esteatose hepática, você deu uma excedida na comida aí, em bebida e alguma coisa assim, né? A Bruna Bertelli 4 falou: maca peruana ajuda a ovular? Então, a maca peruana ela é uma erva, né? Peruana, né? Que tem, ela sim, ela estimula muito a libido, ela estimula a ovulação, ela estimula a produção boa de espermatozoides, mas isso precisa ser orientado, porque às vezes você não está ovulando por outra causa e você vai estragar o seu corpo tomando a maca sem orientação, tá bom?
A Esther Francismar Hipólito disse: meu filho tem muitas aftas, tem a ver com alimentação ou ansiedade ou seria outro problema? Olha, as aftas dele provavelmente são a ansiedade que ele tem, se você falou que é ansiedade, né? Com a alimentação perfeitamente e outro problema que seria a digestão dele, tá bom? Tem que corrigir os três, são os três problemas. Nenhum problema de saúde ele vai ser só uma causa, tá? Ele sempre vai ser um acúmulo de várias causas, né? Na verdade, o adoecimento do nosso corpo ele acontece a partir do momento em que você olha para um alimento e deseja ele. Não sei se vocês saibam, né? Quando a gente olha para um alimento, nossa, deseja, quando dá aquela água na boca, o nosso corpo já manda insulina para o sangue, já esperando chegar a comida, tá? O nosso estômago começa a produzir também substâncias para fazer digestão. É por isso que o estresse causa gastrite. As pessoas estavam me perguntando, como é que o estresse causa gastrite? Porque o nosso corpo foi feito para toda vez em que nós estivermos estressados, né? Nós matarmos o animal e comer, né? Nós fomos feitos dessa forma. Nós é que estamos aqui nessa vida boa agora em 2020, né? Porque apesar de todas as condições, você está dentro da sua casa, com comida na geladeira, com condições de sair na rua sem ser atacado por um animal, né? Então é assim, o nosso corpo foi feito para essa situação. E hoje não, a gente se estressa e não bota a tal da proteína para dentro. E aí ela começa a causar gastrite, tá bom? Mas a gastrite não é só causada por causa do estresse não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá ver mais perguntas aqui. O Paulo Underline Atuati falou: tomo tribulus terrestre para melhorar meu desempenho. O tribulus terrestre é ótimo, né? Para estimular a produção de testosterona, tem que fazer um controle, porque o excesso de testosterona ele pode causar outros problemas também, principalmente se for mulher, tá? E no homem também, tá? Precisa de orientação até para o tribulus terrestre, tá? O tribulus terrestre ele vai, na verdade, aumentar mais o seu ganho de massa, sua força, tá? Aí você vai ficar um pouco mais nervoso também, vai ter mais pelos, você vai ficar um pouco mais estressado, tá bom? Olha só, a Val Santos 290 tá falando que ela não tá escutando. Pessoal do TikTok, responde pra mim, tá legal? Tá funcionando legal? Vocês conseguem me escutar? A Marta Regina Dardengo disse: boa noite, doutor Ayal. Angra dos Reis, um abraço. Um abraço a você e o pessoal de Angra dos Reis aí, tá bom? Ainda vou conhecer essa maravilha de cidade aí. Ok, tá todo mundo falando que tá legal. Obrigado aí a todo mundo. Alice Melo, tá? Pra Aide Miranda, pra Arlete Loredo, tá bom? Pra todo mundo que tá confirmando que está tudo legal aí. Obrigado, tá bom? Então, o que acontece? Você, desde que se conhece por gente, você começa a se alimentar. As pessoas estavam perguntando muito, porque eu estava contando que o câncer, ele tem uma causa, né? Você vai ter câncer se você der condições para suas células, né, se tornarem cancerígenas, né? Aí a pessoa pergunta para mim, e o neném que já nasce com câncer? Pois é, o neném que já nasce com câncer ou é uma condição genética, como por exemplo síndrome de Down, que não tem muita coisa pra gente fazer, ou é a condição do leite materno, tá? O que a mamãe ingere enquanto o bebê tá amamentando, isso pode gerar vários problemas. E se for ver nas pesquisas, os bebês que têm câncer, a mãe fuma, a mãe é alcoólatra, a mãe ingere excesso de leite, excesso de refrigerante, né? Não se cuida, né? Então, tem fatores que vão fazer o bebê. Então, a culpa daquele bebê que teve o câncer é da mãe, que não se cuidou. Então, de uma forma ou de outra, tá? Você só vai desenvolver o câncer, né? E vários tipos de doenças se você der essa condição pro seu corpo. É claro que, como eu disse, síndrome de Down, algumas síndromes que a pessoa já nasce, não tem como a gente, infelizmente, ainda fazer alguma coisa, né? A Janete Silva Reis disse: minha mãe teve, câncer. Qual a chance do filho ter? Alta. A chance é alta, mas a chance dele não ter também é alta. Só vai depender de como ele está sendo cuidado, tá bom? Da alimentação dele, né? Porque nós somos o que nós comemos. Quer ver? Entenda o seguinte, o seu corpo é assim. Você tem o cérebro, o coração, todos os órgãos. Beleza, os seus órgãos estão funcionando bem. Agora, a partir de agora, se eles vão adoecer ou não, é você que vai dar a condição para ele. Por quê? Os seus órgãos precisam de funcionar. E para isso eles precisam de energia. Você vai dar gordura e carboidrato. O seu corpo precisa se reconstruir, porque ele mata várias células que não estão funcionando bem, né? E faz novas células. Para fazer novas células, você precisa ingerir proteína. Então você precisa de carboidrato, gordura e proteína.
O seu corpo funciona se você não ingerir vitaminas e minerais? Funciona, e funciona muito mal. Dentro do nosso corpo, nós temos vários trabalhadores que se chamam enzimas. Agora, se você dá vitaminas e minerais para o seu corpo, essas enzimas vão ter o auxílio das enzimas que você ingeriu e vai melhorar o funcionamento do seu corpo, né? E aí o que acontece? Se você tiver uma alimentação extremamente adequada, uma prática saudável, uma suplementação, porque é impossível hoje em dia ter saúde sem suplementar, você vai ter uma qualidade de vida. Agora, se você não está nem aí para sua saúde, não pratica exercício físico, não dorme bem, tem um dia extremamente estressado, não toma os nutrientes adequados, não se alimenta bem, só come porcaria, o que vai acontecer? O seu corpo vai ficar mais lento, não vai funcionar bem, os seus trabalhadores não vão trabalhar bem, seu corpo não vai produzir as boas proteínas e você vai criar condições no seu corpo de adoecimento. Tá bom? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Selena Curtis Chaves disse: como é importante cuidar do nosso terreno biológico. É isso que eu quero. A Selena é nossa paciente aí de mais de meia década e já tá aí, já sabe o conceito do terreno biológico. O que é o terreno biológico? É o nosso sangue. Aonde eu furar no seu corpo, sai sangue, né? Então, se o seu sangue estiver bem nutrido, limpo, com boa oxigenação, com pH alcalino e adequado, você não vai adoecer, você não vai ficar com obesidade. Por quê? Porque as suas células vão receber isso tudo. Tudo que entra e sai do seu corpo passa pelo seu sangue. Agora, se você tiver com sangue sujo, ácido, intoxicado, sem nutrição, com várias condições de adoecimento, você vai adoecer, porque não vai ter como, aquela célula não vai conseguir sobreviver, tá? Isso é lógica, tá? A sua célula não vai conseguir sobreviver com essas condições. Então, o conceito de terreno biológico é isso, é você cuidar do seu sangue. Só que a gente tem que lembrar que primeiro, para cuidar do sangue, do nosso terreno biológico, a gente precisa cuidar da digestão, que é o principal fator do nosso corpo. Se vocês fossem me perguntar assim, qual órgão é mais importante para o nosso corpo, eu ia dizer 2. Não é cérebro e coração não, tá? É estômago e intestino. Se você tiver um estômago e intestino perfeito, provavelmente o seu sangue também já vai estar limpo, o seu fígado, os seus órgãos. Caso contrário, a gente regula a sua digestão, limpa o seu sangue, nutre ele, regula seus órgãos e você vai ter inteira saúde, tá bom? É por isso que essas ciências da longevidade, o método Ayalo, a medicina ortomolecular, a medicina biogênica, a medicina pleomórfica, todas essas ciências que a gente usa mesmo no método Ayalo, elas têm crescido muito, tá? Sobre essas ideias. Deixa eu até dar uma pesquisadinha aqui, que eu vou aproveitar a live, porque olha só, quando aparece aí, só um minutinho aqui, tal artista aí apareceu beijando não sei quem, tal pessoa apareceu fazendo isso aí todo mundo divulga, né? Essas porcarias aí. Agora, por exemplo, vou mandar um parabéns aqui, a gente tá falando de epigenética, né? Então vou dar aqui o parabéns, né? Para Emanuele Charpentier e para Jennifer Doudna, tá? A Emanuele, tá? E a Jennifer Doudna, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química agora em 2020, tá? Pela criação do CRISPR. O que é o CRISPR? É uma ferramenta de edição genética. Gente, vocês não têm noção do que é isso. É uma ferramenta de edição genética, né? De elaboração genética, de informação genética extremamente avançada. É como se fosse um robô extremamente inteligente que ele consegue decodificar genes numa velocidade enorme, determinar adoecimento, determinar tratamentos, entendeu? Edição genética, né? Tudo junto com outros equipamentos da bioinformática. Então vou mandar meus parabéns para ela em homenagem, tá bom? Aos verdadeiros heróis que são os profissionais da saúde, que são os pesquisadores principalmente, tá bom? Que estão ali ganhando pouco. Na verdade, as duas dessa vez ganharam 6 milhões, né? Mas trabalharam tanto a vida toda, né? Estudaram tanto, perderam tantas coisas de aproveitar para conseguir isso para a gente, para os nossos filhos, né? Para os nossos netos. Então, eu gostaria de deixar um parabéns para elas, tá bom? Pelas duas pesquisadoras novas, inclusive, que conseguiram esse grande advento que foi o CRISPR, tá bom? Tô vendo aqui as perguntas aqui. A Janete 610 diz: boa noite, quanto tempo leva para a renovação do nosso organismo? Então, isso vai depender do seu... Por exemplo, as pessoas que fazem tratamento comigo, porque imagina, uma pessoa que chega para mim com 50, 60 anos, a pessoa tá com o acúmulo dos danos do envelhecimento no corpo, é muita coisa, a pessoa já tá com o fígado ruinzinho, a digestão já tá horrível, a absorção de água tá horrível, o sangue tá cheio de substâncias, imagina, 60 anos, mais de meio século, né, ingerindo coisas ruins, né?
E aí tem os adoecimentos e outras coisas, então a gente precisa analisar todos esses protocolos e aos poucos indo. Então, geralmente, para o seu corpo se regenerar, é provavelmente aí de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Para ele se regenerar completamente, tá bom? Quem tá no Facebook, explica para mim aí, a Celina falou que deu uma travada. Vamos aguardar aqui. Pessoal que entrou aí no Facebook, o som tá ok? A imagem travou, foi isso no Facebook? A Adriana _prosa disse: doutor, fala sobre o própolis em jejum. Natália, me responde aqui como é que tá aí a questão do Facebook. Tá ruim? Tá travando? Olha lá para mim, por favor. Pessoal, vou pedir para vocês seguirem aqui a Natália, tá bom? A nossa anfitriã, que inclusive a gente vai fazer um sorteio aqui de consultas e tudo mais, ela que vai estar organizando. Para quem não sabe, a Natália, ela é a maior autoridade no Brasil em sorteios, já ganhou em mais de 300 sorteios, desde notebook, iPhone, bicicleta, câmera fotográfica, e o que você imaginar ela já ganhou, tá bom? E ela ensina lá no TikTok dela, no Instagram dela também, como ganhar, ela dá dicas gratuitas, tá? Ensina você como ganhar de forma honesta, tá bom? E se você quiser organizar um sorteio para não ter problema, como os artistas estão tendo problemas aí, ela ajuda você, tá bom? Como organizar um sorteio e ter sucesso nele. Tá, o Álvaro HFN disse: eu sinto muitas câimbras na perna direita, agudas, né? O que fazer? Olha, câimbras, ela pode ser um reflexo de uma lesão, se você teve uma lesão na perna, dependendo, por exemplo, um estiramento, se você teve um rompimento ligamentar e fez cirurgia, alguma coisa. Não tem muito o que fazer, porque foi uma questão de acidente, tá? Agora, se não for o caso, o que acontece? O seu sangue pode estar mais grosso que o normal, tá? Eu vou falar de uma forma popular, mas não está chegando oxigenação na parte de baixo, porque o seu sangue está descendo pesado e está subindo devagar. Então ele acumula ali uma retenção líquida, pode causar dormência pela falta de oxigenação nessas células, tá? Do pé, pode causar dormências nos dedos, câimbras, tá? Isso pode ser também um problema de hérnia de disco, pode ser nervo ciático, né? Pode ser muita coisa, tá? É por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, eu tenho isso, o que pode ser? Pode ser muita coisa. A gente precisa entender como é que tá o seu corpo. Às vezes até uma anemia que você não está absorvendo ferro para levar a oxigenação para aquela região do corpo, pode ser a causa, tá bom? Agradecer a Marta Regina Dardengo, que disse que está tudo bem, né? Na questão da live. A Isa disse, eu estou com corona, e aí? E aí que você vai ter que tomar os medicamentos de protocolo, vai ter que se cuidar, vai ficar em casa, né? O que eu recomendo para as pessoas que estão com esse tipo de problema, claro que passa pela avaliação física do seu médico para ver se pode, mas seria a vitamina D3, né? A D3 que aumenta seu sistema imune, a L-lisina para diminuir a replicação viral, o ômega 3 também que atua no sistema imune, né? Tem algumas recomendaçõezinhas, eu fiz até um vídeo que viralizou bem aí no YouTube, nos locais. Podem procurar aí dentro do Soyal meu YouTube, que tá lá com algumas dicasinhas, tá bom? Portuga no TikTok disse, minha esposa já falou com você, ela vai marcar uma consulta em São Paulo com o doutor. Deve ter falado com a Natália isso. Vai ser um prazer recebê-los, tá? Lembrando que a gente atende em Portugal também uma vez por ano. Esse ano não aconteceu os atendimentos em Portugal, principalmente por causa da pandemia, tá bom? Mas eu atendo em Vitória, no Espírito Santo. Inclusive, sábado agora, para quem é de Vitória aí, ó, sábado agora nós vamos atender em Vitória, no Espírito Santo. Amanhã eu vou atender em Guarapari, no Espírito Santo, tá bom? E em novembro nós vamos atender novamente a São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, tá? Que a gente não atendeu esse ano agora mais recente, né? Depois da pandemia, vamos atender agora e Rio de Janeiro novamente, tá? E março do ano que vem, Santa Catarina. Pois é, a mesma coisa, né? Hélio N. Carvalho. Quando uma pessoa cospe sangue, aí pode ser muita coisa, tá? Até a viscosidade desse sangue, a cor desse sangue, né? Precisa entender vários processos. Não dá para eu poder dizer o que é aqui agora, entendeu? A Andréa dos Santos 3 falou, fiz dura cirurgia de vesícula. Você retirou a vesícula, Andréa? Ou não? Ou você só retirou as pedras? Vamos lá.
Perfeito. A Elisete Mesquita falou, o que pode ser um entalo na garganta? Eu não entendo o que você quer dizer com um entalo na garganta. Né? Isso pode ser desde um problema de amígdalas, isso pode ser um problema respiratório, isso pode ser um problema gástrico, tá? Isso tudo pode causar esse entalo, deve ser esse agarrar na garganta. Então o que eu quero que vocês entendam é que a nossa genética, ela não determina nada, ela predispõe. Ou seja, o seu corpo predispõe você a ter várias doenças. Existe um exame genético que você faz nos Estados Unidos, que ele custa R$1.500 mais ou menos, que você manda para os Estados Unidos, o seu material genético, e lá eles vão determinar todos os seus genes. E a partir daí eles vão ver, olha, você tem uma propensão alta para ter isso, para ter isso, para ter isso, para ter isso e para ter isso. E aí você já sabe como se cuidar muito mais. Só que esse tipo de exame não é muito utilizado no Brasil porque nem precisa. Porque se você sabe as práticas para se cuidar e para prevenir o adoecimento, você ter esse adoecimento ou não vai fazer tanta diferença, entende? Então, por exemplo, eu posso ter aqui a predisposição para ser obeso, né? Para não ganhar muita massa muscular, posso ter predisposição a ter câncer, a Alzheimer, a diverticulite, a Parkinson, tudo. Mas se eu seguir o caminho da saúde, eu me cuidar, eu fazer todas as coisas que vão ativar os genes benéficos da epigenética, eu não preciso ter um exame laboratorial que eu vou pagar R$1.500 lá nos Estados Unidos para poder me dizer se eu vou ter ou não um problema, entende? Quem tem condições pode fazer o exame, entende? Mas não é necessário. É muito mais necessário a gente avaliar a condição do seu terreno biológico, entende? Então, por exemplo, se eu estou querendo ganhar massa, se eu estou querendo emagrecer, se eu estou querendo prevenir um problema de saúde, ou até estimular o meu corpo a produzir autocura de alguma doença, eu preciso cuidar do corpo, tá? O problema é que aqui no Brasil a gente foca muito na doença, tá? A gente foca muito na condição, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você. Você quer produzir um emagrecimento. Então você precisa entender todos os fatores bem parecidos com o adoecimento, tanto para ganho de massa, né? Porque imagina, uma pessoa ela quer ficar musculosa, a outra ela quer emagrecer e a outra ela tem um problema de saúde que ela quer fazer o seu corpo se autocurar. A primeira coisa que você tem que entender é entender a digestão. Se esse quer ganhar massa e não absorve proteína, ele não vai. Ele pode comer a proteína que for que ele não vai absorver. Esse quer emagrecer, mas a digestão de carboidrato dele está alterada, de gordura também, e o sangue dele está aglutinado, ele não vai emagrecer. Ele vai murchar a célula, aí vai emagrecer, né? Vai perder peso, depois vai engordar, vai murchar, engordar. Precisa corrigir esse processo. E a mesma coisa com a pessoa que está doente. Se ela ficar só dando medicamento, não vai resolver o problema. O nosso corpo, eu sempre falo para meus pacientes, ele é um aquário, tá? E nesse aquário, dentro desse aquário, vivem os peixinhos, né? Que são nossas células. E essa água do aquário é o nosso sangue. Quem tem aquário sabe, se o aquário estiver sujo, a água estiver suja, não adianta você dar um medicamento que for, que os peixes vão morrer. É a mesma coisa com as nossas células. As nossas células vão adoecer e vão morrer, independente do medicamento que você der, se você não trocar, se você não limpar esse sangue. O nosso corpo ele vive, né, totalmente banhado por sangue. Escolhe uma parte do teu corpo aí que eu vou furar que vai sair sangue. Entende? Então o seu sangue tem que estar bem cuidado. Só que não adianta só limpar o sangue, né? Às vezes a pessoa fala, eu fui fazer um tratamento de limpar o sangue. Tá, você limpou o sangue, daqui a um tempo ele vai sujar de novo. Se você não fizer a limpeza do seu sangue através da digestão, a correção da digestão, a limpeza do sangue, a renutrição e o equilíbrio das células, é que vai produzir para você saúde. Mas mesmo assim tem o dano do envelhecimento no seu corpo. Você pode estar com o corpo bem limpo, bem boa digestão, com as células bem nutridas, mas se você não estiver combatendo os radicais livres, né, a lipofuscina, a transtirretina, essas substâncias que vão se acumulando no seu corpo, né, as células senescentes, as células do envelhecimento no seu corpo, você vai ganhar peso, você não vai conseguir ter o seu corpo malhado e, além disso, você vai adoecer, tá? Então tem que fazer todo esse processo e ainda combater o envelhecimento. É assim que a gente tem sucesso com esses mais de 10 mil pacientes que a gente tem aí nesses 11 anos de trabalho, tá bom? É porque a gente busca a causa do problema. Deveriam todos os profissionais fazer isso, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver no Facebook aqui. A Adriana Enderline Prosa falou, doutor, fala sobre o própolis em jejum. Grata, né? Então, vamos lá. O própolis, ele é um alimento essencial, tá? O própolis, ele é o maior antibiótico natural, junto aí, eu posso dizer, com o óleo de coco do mundo, tá? Natural, antibiótico natural.
tá? É antifungicida, antiviral, é cicatrizador, né? Ele vai fazer uma cicatrização muito boa. O própolis é antioxidante, tem vários nutrientes, ele vai beneficiar o seu corpo. Só que o própolis em jejum, eu vejo muitos youtubers, né, falando sobre isso, como eu sempre falo, colegas, inclusive de palestras, quem olhar aí, inclusive pelo grupo Fisioquântica, a gente dá várias palestras, né? Mas eu acho assim, toda orientação, você precisa de orientação, de ter um profissional te acompanhando, entendeu? Precisa entender como é que está seu tubo digestivo, entende? O própolis, ele pode irritar seu tubo digestivo também, da mesma forma que ele pode curar o seu tubo digestivo, pode estimular a autocura no seu corpo, porque nada que te der vão te curar, tá? Medicamento não vai te curar, tratamento não vai te curar, suplemento, nada. O que vai te curar é o seu corpo. Você dando condições para o seu corpo, ele vai se curar naturalmente, tá? Eu quero que vocês lembrem que, como eu sempre disse, nosso corpo tem a capacidade de se limpar sozinho, de se curar sozinho e de se adaptar sozinho. Qualquer alteração nesse processo vai adoecer. Geralmente o adoecimento começa assim, você não está com a digestão boa, o seu corpo não consegue se limpar, acumula toxinas, o seu corpo não consegue se curar, então ele adoece. E aí ele se adapta e vira um câncer e vira algum outro tipo de adoecimento. Segue esses 3 processos, tá bom? DSX321 diz, o chá de espinheira santa é bom para poder curar a gastrite crônica? Então, é bom para ajudar, tá bom? Eu já falei que precisa corrigir o pH para poder melhorar a digestão, tá bom? DSX, né? Eu não sei qual o nome que é, né? Mas vai ser importante sim no auxílio no tratamento, tá bom? Tá? Mas ela não vai resolver o problema, ela não vai corrigir o problema estomacal, tá? Tá em alta a gastrite, a gente tá com um vídeo de mais de 40 mil pessoas aí, né? Viu o vídeo com mais de 2.200 e pouco, deve estar mais agora aí, né? Distribuições aí no WhatsApp. O que acontece? Você vai adquirir uma doença de gastroesofágica, né? Um refluxo, né? Alguma coisa assim. Gastroesofágica, que é uma gastrite com esôfago, né? Estômago. É assim, basicamente assim. O nosso estômago, ele tem que ter um pH 1 ou 2, ele tem que ter um estômago ácido para digerir. Até aí tudo bem, porque ele não se autodigere, né? Nosso estômago tá ali com o suco gástrico dele, né? Tem um fator intrínseco, né? Tem um ácido clorídrico, tudo ali para poder fazer o equilíbrio do estômago e não ter problema. Só que pelo o excesso de estresse diário que a gente tem hoje, pela má alimentação, por várias condições, o seu estômago, por algum momento, ele ficou com pH 4. Aí você foi lá num churrasco e comeu uma carne. Essa carne vai bater lá e o seu estômago, que precisa estar com um pH 1 ou 2 para digerir, ele está no 4. E aí o que ele faz? Eu não vou mandar isso para dentro, eu vou mandar isso de volta e mostrar para essa pessoa, não está na hora de comer essa carne. O que você faz? Você vai tomar aquele omeprazol, porque a acidez veio do seu estômago e machucou seu esôfago. O pH 4 não é ácido para o estômago, mas é ácido para o esôfago. E aí você toma o omeprazol, ele cura o seu esôfago e faz o seu pH, que era para estar 1, 2, que estava 4, para 10. E aí, toda vez que você comer uma comida, o seu estômago vai ter esse probleminha. E mesmo não ingerindo o omeprazol, ele já vai estar fazendo esse processo mesmo. E a partir daí vai ter a gastrite. Se você tiver uma absorção errada de uma proteína de alto peso molecular, por exemplo, se a sua pepsina não fizer a digestão da proteína de alto peso molecular, a protease lá dos intestinos não vai fazer, e aí vai entrar, né, a proteína vai entrar no seu intestino, pode causar aí artrite, artrose, diabetes, vários tipos de problemas por mimetismo estrutural, tá bom? Então, e aí você adquire esse problema de adoecimento. O que precisa fazer é corrigir esse pH. Para corrigir o pH, precisa ver como é que está o pH do seu estômago, qual é a acidez que ele tá bom? Tá, isso dá para poder fazer especificamente. A gente coletando o seu sangue na análise do sangue vivo, eu consigo ver se você estiver mandando ali proteínas de alto peso molecular para o seu sangue, né, criando condições morfológicas ali que demonstram isso, com resíduos, né, de digestão também, metabólicos de uma digestão, dá para ver que você não está absorvendo bem proteínas e que o seu problema é no estômago, e a gente inicia o tratamento, tá bom? Mas precisa, primeiro, para manter esse pH do estômago, analisar esse corpo, tá bom? Não dá pra gente poder falar, toma isso aí que vai corrigir, porque não vai acontecer, tá bom? A Dirlene Silveira falou, onde o senhor clinica, ou seja, onde o senhor atende? Eu atendo em São Paulo, capital, Belo Horizonte, capital, Rio de Janeiro, capital, Espírito Santo, capital e Guarapari, né? Que é o local onde a gente mais atende, no Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo, né? E também ano que vem a gente vai estar em Santa Catarina e vamos voltar a atender em Portugal, em Lisboa também no ano que vem, passando essa pandemia aí, tá bom?
Deixa eu ver qual foi a pergunta aqui, porque quando fizer uma... Infelizmente, né, o TikTok ele não é como o Facebook, né? Você pode escrever e mandar, né, todo um texto, né? Toda uma conversa legal. O TikTok, ei, TikTok, por favor, vamos lá, né? Deixa o pessoal escrever um textão aí para poder a gente conversar. Ele acaba limitando e às vezes as pessoas têm que escrever para mim com abreviações que eu não vou entender, ou às vezes a pessoa escreve e fica a metade, né? Da pergunta, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Ok. Ah tá, a Natália mandou aqui uma informação legal. O vídeo, ele tá com... Aquele vídeo que eu falei sobre gastrite, né? Ele tá com 63 mil visualizações e 3 mil compartilhamentos no WhatsApp. Agradecer o pessoal aí também que pega o nosso material, manda pelo WhatsApp, tá bom? Gente, aproveita, divulga essa live aí, gente, tá bom? Vou dar um tempinho aqui, vou beber minha água para vocês fazerem o seguinte. Divulgar ali o nosso material, essa live no WhatsApp, tá? E lá no YouTube, pessoal, a gente refez o YouTube agora com vários vídeos novos, tá bom? Vamos reiniciar esse 2020 aí com o YouTube com tudo, tá bom? Então, vários vídeos com dicas e informações sobre saúde. Então, vai lá no YouTube, Denison Ayala, se inscreve lá. Vou dar um tempinho para vocês se inscreverem no YouTube e compartilharem a live aí, tá bom? Deixa eu beber minha água aqui e a gente continua com a live. A Josi Telas falou, de onde você é? Então, como eu falei, eu atendo nos 4 estados do Sudeste, atendo em Portugal, atendo em Santa Catarina e atendo online para o mundo todo também. Toda terça-feira a gente faz os atendimentos online. Inclusive essa terça está lotada. Essa estava lotada, a outra também. Provavelmente a gente vai ter só para novembro para atendimento online. Ok. Deixa eu subir aqui. Perfeito. Então, o que acontece, pessoal? Toda vez que você for... A minha recomendação para a saúde, para todas as pessoas, toda vez que você for comer um alimento, você tentar pensar no que aquilo vai proporcionar para você. Se aquilo realmente vai te trazer saúde. Porque, sinceramente, com as orientações que a gente tem aí, não era para ter tanto problema de saúde, né? O fato é que muitas pessoas, né, agem de forma ignorante e falam, tô nem aí, vou comer isso aqui mesmo, não tô nem aí, e adoecem e depois ficam pensando. Muitas, tá? Eu tenho mais de 10 mil pacientes, né, no mundo todo, desde quando eu voltei da França para cá, para o Brasil, França e Espanha, né? E todas essas pessoas têm essa noção de, caramba, se eu tivesse me cuidado antes. E o mais interessante é que hoje, se você chega no meio da rua ali para 10, 15 pessoas, né? Chega para 10 pessoas ali e pergunta assim, você quer ter sempre saúde? Você quer ter uma vida mais natural? Todo mundo quer. Das 10 pessoas, 9 vão falar que querem. Elas só não sabem o que comer, elas só não sabem o que fazer, entende? Para poder conseguir fazer isso. Então, ter a orientação do que comer, do que se cuidar é importante. E quando vocês forem procurar um profissional, né, que você for investir o seu dinheiro, estuda um pouquinho o profissional, gente, tá bom? Independente de onde vocês sejam aí, no Brasil, tá, ou no mundo, tem gente do Paraguai, gente de Portugal que a gente está conversando aqui, porque hoje o profissional da saúde, ele acha que ele é assim, ó, ele já fez a faculdade dele, acabou, não vai estudar mais, só vai trabalhar. Claro que ele aprende muito trabalhando, mas principalmente ele tem que estudar, gente. Eu leio mais de 100 trabalhos científicos por mês, tá? E da minha área tem mais de 1000, são muitos trabalhos científicos. Eu pego ali os que eu acho mais interessantes e leio e me atualizo, tá? Tem que se atualizar, tem que ler trabalho científico, tem que conversar com um colega, tem que ver vídeo, tem que se manter, porque senão você fica atrasado. Aí você fala de uma coisa, por exemplo, o jejum intermitente, que tem prêmio Nobel provando a autofagia do jejum intermitente. E ainda tem profissional aí, muitos, a maioria, né, da ciência nutricional no Brasil que tá falando que não concorda, mas porque não leu. Teve, inclusive, aí um nutricionista que estava falando que não, até meu amigo veio conversar comigo, eu falei, você leu o prêmio Nobel? Não. Ah, então, como é que você pode dizer que não faz mal, sabe? Então as pessoas têm que se atualizar. Gente, vocês têm que entender uma coisa, a faculdade é para aquele garotinho que saiu de 17 anos, de 15, 16 anos na faculdade, da escola, e fazer a faculdade. Depois disso é que vai definir o profissional, tá bom? Principalmente nos estudos, tá bom?
Então, as pessoas estão fazendo algumas perguntinhas que eu já falei na live sobre a questão de omeprazol, sobre digestão. Então, pessoal, vê o nosso vídeo, terminando aqui a live, eu vou jogar o vídeo pro YouTube, tá bom? Vou jogar o vídeo pro YouTube, tá? Nós estamos aqui com mais de 3 milhões de visualizações na nossa hashtag, tá bom? Agradecer a todo mundo que nos acompanha em todas as redes sociais, tá? No Instagram, né, que é Denis Soyal, nós temos aí 14.400 mais ou menos seguidores. Aqui nós estamos com 35 mil, né? E o plano é só evoluir cada vez mais. No YouTube, que a gente recomeçou, a gente está com 800 e pouco. Vão lá, pessoal. Se inscreve lá no YouTube lá, para a gente conseguir já ter 1.000 inscritos, né? No nosso outro YouTube tinha muito mais, mas a gente teve que refazer ele, para a gente já começar a fazer as lives por lá também. Que aí a live não vai ser só pelo Facebook, vai ser pelo Facebook, pelo TikTok e pelo YouTube. Haja celular, hein? Qual a diferença? Tá, a V. Souza Silva perguntou, qual a diferença entre pantoprazol e omeprazol? A mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá bom? A M Grade 2 falou, já me inscrevi, obrigado, tá bom? Agradecer o pessoal que está se inscrevendo aí no nosso YouTube, tá? Que é Denison Ayal. Ok. A Irinalda 18 falou, jejum intermitente funciona? Tá. Exercício físico funciona? Funciona. A alimentação funciona? Funciona, mas orientado. A mesma coisa do jejum, tá? O jejum intermitente ele vai funcionar, ele vai ter resultado, mas precisa entender o que o seu corpo, qual é a condição que ele está agora. Se você tiver com a gastrite erosiva, se você tiver hipoglicemia, se você tiver por exemplo, um polimorfismo, né? Na metileno tetrahidrofolato redutase, que é uma enzima que impede você de absorver vitamina B9, isso tudo precisa ser identificado para poder a gente saber até que ponto pode chegar o jejum no seu corpo, até que ponto a gente começar, quais horários, né? O que comer antes, o que comer depois do jejum e o que comer na janela aberta. Aqui no jejum nós temos a janela aberta, né? Que é o horário em que você pode comer, e a janela fechada, que é o horário em que você não pode comer. O que as pesquisas provam que não corta o jejum, as únicas coisas que não cortam o jejum é a água, é o chá sem açúcar, sem adoçar, sem nada, e o café sem açúcar, sem adoçar, sem nada, tá? Tá até legal, né? Porque eu tô acostumado a fazer restrição calórica e jejum desde 2007, né? E na época eu não ingeria café, não, era só água mesmo, tá bom? Mas tudo orientado, tá bom? Precisa passar por uma análise para poder entender o seu organismo, tá bom? Não é que o omeprazol não se pode tomar durante o tratamento de gastrite, né? Isso você tem que ver com o seu gastro. Quem vai direcionar o medicamento que você vai tomar é o seu médico, tá? Eu só estou recomendando e dizendo que eu não tomaria, tá bom? Eu não tomaria e aconselho você conversar sobre o seu médico sobre isso também, tá bom? Mandar um abraço pro pessoal da Paraíba aí, né? A user 804825945. Não tem um nome, eu vou ter que ler assim. Agradecer a Vanderleia Tavares que se inscreveu no nosso canal aqui. Um abraço, Vanderleia, tá bom? Cisto nos rins. Tem remédio? Sou da Paraíba. A mesma coisa do cisto, de um crescimento anormal, de um pólipo, de um cisto, de um câncer, de um nódulo. É o mesmo. Você não está dando condição. Você tem que limpar o seu corpo, limpar principalmente o seu sangue, né? Porque os rins é que vão fazer a filtragem, né? Para que você estimule a autocura disso daí. Não adianta você tomar medicamento, não adianta tomar algum chá, um fitoterápico, alguma coisa que vai só melhorar a situação, não vai resolver totalmente, tá bom? A Luciene Maria Santos mandou boa noite, doutor. Boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? A Mara Janete falou, o que você acha da vacina que está sendo fabricada e quase sendo distribuída em menos de um ano? Deve ser da vacina do coronavírus, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender, para poder fazer uma vacina tem todo um estudo, até mesmo genético, né? Mandar de novo aqui um abraço para a Emanuela Champertier e a Jennifer Doudna, que, né, ganharam o Prêmio Nobel de Química aí por desenvolver o CRISPR, que é uma ferramenta essencial para terapia genética, né? Que é uma coisa que eu amo muito, tá bom? Mandar um abraço para elas novamente aqui na live, tá? As pessoas precisam saber a importância disso, divulgar isso, ao invés de divulgar outras coisas. Inclusive nossos stories do Instagram, né? Que é Denis Soyal, nosso YouTube e tudo mais, a gente está distribuindo isso, essa informação para as pessoas realmente saberem quem são os heróis e não as pessoas aí que de revista Tititi, né? Mas sobre a questão da vacina, a primeira coisa que vocês têm que entender é: vacina é essencial, né?
Primeiro, as pesquisas provam que a gente eliminou as doenças infecciosas não pelas vacinas. As vacinas ajudaram, mas foi pelo saneamento básico e não pelas vacinas, tá bom? Tem vacinas que são essenciais? Tem vacinas que são essenciais. Tem vacinas que tem que tomar? Tem. Mas tem vacinas que não, tá? O que acontece? O conceito do pleomorfismo, que tem crescido muito no mundo, eu que trouxe isso para o Brasil, inclusive, é que, o que acontece? É um conceito que ele é verdadeiro desde o início e ele foi apagado na época, há uns 500 anos atrás, porque tinha a indústria farmacêutica, né? E ela quer ganhar o dinheiro dela, né? Na época, existiam dois pesquisadores, né? Que é o Dr. Louis Pasteur, que era um francês, né? Inclusive eu estudei na França e tudo mais, e o Dr. Antoine Béchamp e o Dr. Gabriel Bertrand, que eram 3 franceses. Um pensava de uma forma e outros 2 pensavam de outra, né? No caso de matar as bactérias. Como que a gente vai matar a bactéria, fungo, micro-organismo que entra no nosso corpo? A gente vai dar um antibiótico? Ok. Só que nessa época, o Pasteur acreditava que se você matasse o antibiótico, ele ia morrer e acabou. Já o Béchamp, né, que é o Antoine, e o Gabriel diziam não. Isso vai evoluir porque é um micro-organismo, ele vai se desenvolver. E acabou que o Pasteur morreu com uma superbactéria, que ele estava com infecção bacteriana, ele tomou o antibiótico e a bactéria ficou mais forte que o antibiótico e matou ele, né? Então, porque o que o Antoine e o Gabriel falavam? Que não importa o inimigo, o que importa é o seu terreno biológico que a gente está falando, né? Se você tiver uma ótima digestão, o seu sangue estiver limpo, seu sistema imunológico bem funcionando, suas células bem nutridas, pode entrar um micro-organismo que for que a sua defesa vai conseguir fagocitar e eliminar ele, entende? A vacina, ela é utilizada para sistema imunológico que não está legal. Você vai lá e deixa ele criar um anticorpo para poder entrar. Por exemplo, sarampo. Uma pessoa que é vacinada de sarampo, de vários outros tipos de doenças, ela tem uma facilidade de voltar. Agora, se a pessoa pegar a doença, ela fica o resto da vida imune àquele problema. Entende? E mesmo assim, é mais importante você cuidar do ambiente e não só atacar o problema. Eu não estou falando que vacina não é essencial. Mas se você não tiver um organismo biológico, tomando vacina ou não, você pode sofrer um problema. Várias pessoas que se vacinaram, eu conheço vários pacientes, né, que se vacinaram contra paralisia infantil e tem paralisia infantil. Entende? Porque não foi cuidado da parte biológica, do terreno biológico. O que é o terreno biológico? É você ter condições para suas células funcionar bem. O seu terreno biológico é o seu sangue, tá? Se seu sangue estiver bem nutrido, limpo, bem cuidado, como eu falei, das capacidades biológicas do nosso corpo pleomórfica, tá bom? Então, dessa condição aí de vacina, eu não vou tomar. Ok. A Luana Souza 58 falou: aonde você atende em Guarapari? No centro de Guarapari, tá bom? Mais ali na Areia Preta, tá bom? Ali, para quem quiser contato, entre em contato aqui no meu direct, aqui, meu Messenger, não sei como é que fala do TikTok, ou pelo nosso WhatsApp, que tá na nossa bio ali, é só você abrir o TikTok, fecha a live, abre ali o TikTok quando terminar a live, tá bom? Vai lá e pega o WhatsApp lá e anota, que vai ser um prazer recebê-la, tá bom? Principalmente se você for daqui de Guarapari. Mandar um abraço para Mgrade 2, que ela tá mandando um abraço lá de Manaus. Um abraço ao pessoal de Manaus aí, tenho vários amigos lá, tá bom? Um abraço para Anderson Clayton 60, de São José dos Campos. Um abraço para ele em São José dos Campos, tá bom? A Sara de Souza 250 falou: alô, doutor, boa noite, tá bom? O V. Souza Silva 1 falou: como faço para baixar a ferritina? Então, tem que descobrir a causa desse problema, tá? Não é, eu vou baixar a ferritina. Não, tem que descobrir a causa. O que causou essa ferritina alta? Foi o seu fígado que está alterado? Ou é a sua absorção de cobre que não está legal? Que você pode estar tomando ferro, né? E o cobre é que vai aderir o ferro e a hemoglobina. Se você não tiver com cobre, o ferro vai ficar rodando no seu sangue ali, oxidando e causando envelhecimento, tá? Porque o envelhecimento acontece no nosso corpo, assim como a bicicleta. Se você pega a bicicleta e bota ali no sereno, né, perto da praia, ela vai oxidar e enferrujar. Se você pega a banana e corta ela vai apodrecer. Se você pega a maçã, a mesma coisa. Isso acontece no nosso corpo, a gente oxida. O oxigênio no nosso corpo, ele envelhece o nosso corpo, tá? É um grande paradoxo que se você respira, você envelhece. Se você para de respirar, você morre, e aí, né? Mas tem como amenizar isso. É por isso que tem as ciências da longevidade, né? Principalmente a medicina biogênica que eu desenvolvi, com base nas pesquisas científicas, principalmente do Dr. Albert de Grey, né? Que é o maior pai da longevidade, das ciências do anti-envelhecimento do mundo, né? Mas aí o que acontece? Então,
a ferritina, o excesso de ferro no sangue vai te envelhecer mais ainda. Vai adoecer o seu sangue e vai adoecer os seus órgãos. Precisa descobrir qual a causa. O que está causando isso e ir lá e resolver. Tá bom? Olha eu mexendo aqui de novo no filtro, né? Ok. A Ednelli07 falou, boa noite, fiz exames, deu alteração no nódulo da tireoide. Então a gente precisa entender qual a causa novamente, tá bom? O problema de tireoide ele pode ser uma alteração do iodo, uma alteração da absorção do iodo, ele pode ser um excesso de couve que você possa ter ingerido, tá? Alguma substância halógena do iodo na tireoide, pode ser um processo digestório que você não está absorvendo, como eu falei, ou pode ser até metal pesado, tá? Intoxicação, ingestão de metal pesado, excesso de panela de alumínio, tá? Olha só, gente. Troquem as panelas de vocês, gente. A maior intoxicação que tem no mundo hoje é de metal pesado. Os metais pesados fazem muito mal. Metal pesado tem em maquiagem, tintura de cabelo, ele tem em bijuteria, tá bom? Tem em panela, principalmente panela de alumínio. As pesquisas têm provado uma relação enorme entre o Alzheimer e o alumínio daquela panela, que você vai comer na panela, vai fazendo a comida na panela e ela vai soltando e aquele alumínio vai entrando no seu corpo. É um metal pesado, ele não sai, ele impede você de emagrecer. Uma das coisas que eu faço muito com meus pacientes e com esses mais de 10 mil que querem emagrecer é romper a célula de gordura para eliminar esse metal pesado. Senão a pessoa não emagrece, então o metal pesado vai influenciar no emagrecimento. Metal pesado vai influenciar no adoecimento, em tudo, tá bom? Então, às vezes, o seu problema de tireoide pode ser até um problema de mimetismo também, tá? Ok. Perfeito, gente. Nós vamos completar 10 horas agora. Amanhã eu tenho que atender em Guarapari. Então, eu vou estar concluindo aqui a live, tá bom? Agradecer a todo mundo. A gente chegou aqui a 200 e poucas pessoas no TikTok, né? Quase 60 pessoas chegamos aqui no Facebook. Agora nós estamos com 83 no TikTok e 11 no Facebook. Vou agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, que passou pela live, que está aqui com a gente, que sempre me acompanha, que compartilha os nossos vídeos, tá bom? Se você viu um vídeo aí e achou interessante, compartilha ele, porque a informação que você está vendo pode ser importante para a próxima pessoa que aparecer. Essa informação que você recebeu pode ser importante para a próxima pessoa. Então vamos compartilhar os vídeos. Vamos aproveitar que vai terminar a live aqui. Vamos lá no nosso YouTube. Se inscrevam lá no nosso YouTube, tá bom? Já para a gente poder gerar mais informações. A Vanderlenia.Tavares6 falou mais uma live excelente. Eu que agradeço a sua presença, tá bom? E obrigado por acompanhar nossas lives, tá? A Mara de Souza 0 falou, infelizmente, sem querer generalizar, muitos médicos só pensam na indústria. Infelizmente, a maioria pensa. Sabe, quando a gente fala sobre corrupção na medicina, a gente fala em todas as profissões, né? Mas a gente não fala daquele pobre coitado que tá ali fazendo plantão, atendendo 200 pessoas por dia para atender 200 pessoas muito pouco, né? Que fica doente com pressão alta. Para quem não sabe, uma das profissões que mais se adoece é dos médicos, né? Mais suicídio tem na profissão de médico, então, muitos médicos. Então a gente precisa entender esse fator também e tentar conscientizar os médicos, os terapeutas biológicos, né, como terapeuta ortomolecular, o nutricionista, o nutrólogo, o fisioterapeuta, todos a terem uma visão um pouco mais ampla, né, da saúde, tá bom? A Sandra Underline Monteiro falou, maravilha, doutor. Sou de Osasco, um abraço pessoal de Osasco, tá bom? A Ednelli07 falou, boa noite, obrigado pela resposta, eu que agradeço a presença aqui. Tá bom? A Val Santos 290 falou, obrigada, boa noite, gente. Boa noite a todos, tá bom? Vida longa e saudável a todos vocês, tá? Vamos lá, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, Denison Ayal, tá bom? E sigam a gente no Instagram também, Denison Ayal. Gente, um abraço aí, tá? Mandar um abraço aqui pra Celina Curtis Chaves, né, que mandou aí mais uma ótima live. Boa noite. Eu que agradeço a sua presença, como sempre, nas nossas lives. Tá bom, gente? Um abraço a todos, vida longa e saudável a todos vocês. Abraço a Marilza Mello ali, que já mandou excelentes informações, tá? A sua presença aqui é extremamente importante, Marilza, tá bom?